é a temperatura no centro de Lajeado nesta manhã de terça-feira, 26 de janeiro de 2021, no dia em que Lajeado completa seus 130 anos. Agora, em nome de Apomedil, Mercedes-Benz e também de Docília Alimentos, nós temos a satisfação de receber no estúdio o ex-prefeito de Lajeado, Cláudio Schumacher, o empresário e ex-presidente da Silo e também da Expovale, Nilton Escapim, ainda a professora, membro da FUVATES e ex-vice-reitora da Univates, Ivete Kist, e também a participação do ex-vereador e ex-vice-prefeito de Lajeado, Vilcinho Jaques Filho. O que levou o Lajeado até aqui e quais são os principais desafios e necessidades para a cidade que hoje completa 130 anos de história? Lembrando aos nossos ouvintes, para quem quer acompanhar este encontro, este programa nos nossos canais digitais, nós estamos também ao vivo nas redes sociais, em live pela página do Grupo A Hora Digital. Bom, nós propomos este encontro para trazer diferentes visões, diferentes perspectivas e análises sobre Lajeado. Agradecer primeiro a participação de cada um de vocês, por estarem aqui, terem aceito o convite. E a ideia é a gente estabelecer uma conversa, uma análise, reflexões as mais variadas sobre aquilo que a gente pensa e quer e sonha para a nossa cidade. Muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. E de saída, eu queria saber de cada um, em até 3, 4 ou 5 minutos, o que Lajeado tem de melhor e o que Lajeado tem de desafio, de mazela mais pontual, que precisamos potencializar enquanto coisa boa e resolver enquanto desafio, enquanto mazela. Eu queria começar por uma questão de consideração pela idade com o nosso ex-prefeito Cláudio Schumacher. Bom dia e seja bem-vindo. Talvez consideração pela importância também, né? Bom, daí eu deixo para os senhores, mas enfim, vamos pela idade. Eu acho que o Fernando pegou os mais novos primeiro, então eu tenho esse privilégio. Eu e o Rodrigo estávamos até pensando, doutor Cláudio, eu e o Rodrigo estávamos pensando, depois de receber os senhores aqui no estúdio, caberia eu e o Rodrigo sair daqui e deixar o microfone só para vocês. Quase seria melhor. Olha, Fernando, história, eu creio que nós teríamos. Porque eu com 81 anos, eu vi lá na Forquetinha toda uma história de guri. Agora depois vim para a cidade para estudar toda a história. Quanta coisa às vezes a gente faz no retrospecto, o que foi, o que está aí, o que está por vir, que nós não sabemos. Nós fomos falar do passado, falasse hoje dos 130 anos. Eu falaria dos 100 anos de Lajeado. Que festa! Que o Fabinho se lembra e tantos outros, vocês eram muito jovens, né? Ah, eu lembro. Que festa promovida pela comunidade. A comunidade, o interior, naquela época nós tínhamos praticamente todo o interior, né? Só tinha saído Boqueirão e Progresso. Mas sempre um trabalho comunitário. Era no interior aquelas associações de comunidades, aqui uma comunidade forte, atuante, o poder político sempre junto com a iniciativa privada, com a Univates, com a FATES, esse nome todo que já mudaram. Tu falasse há pouco da Apomedil, eu queria fazer até um registro público aqui. Quem coordenou o centenário de Lajeado foi o empresário Mauro Vaia, que hoje continua trabalhando atuante, que ele é atuante mesmo. Então são histórias que estão aí, concretas, essa foi filmada já, essa de 91. O que apareceu, o que se fez, o trabalho conjunto. A Expovale, naquele ano, foi em conjunto, foi o centenário, a Expovale, agropecuária, aqueles pavilhões, exposição de gado. Então, aquela, como é a Avenida dos Municípios, nós tínhamos, né, Escapim? Meus municípios aí, cada um fazia uma casinha lá, uma representação. Isso são histórias passadas. Hoje, nós temos uma realidade, eu não estou tanto por dentro da realidade hoje. Só que se nós voltamos 30 anos no tempo, e nós lembramos o que nós tínhamos, o que nós éramos, nós vamos olhar hoje o que nós temos e o que nós queremos, tem muita coisa a fazer, mas muita coisa, e cada vez, creio eu, mais cuidado como nós ocupamos espaço. Aliás, muitos podem estranhar o que eu vou falar. Lajeado vai ter problema de espaço, já tem praticamente. Se hoje vier uma empresa grande para Lajeado, que é 50 hectares de terra, é difícil. Então, é uma coisa a ser muito bem avaliada. Quer dizer,
ocupação racional do espaço físico. Parece até bobagem falar disso. Ocupação racional. O que é ocupar racionalmente o espaço físico, Cláudio? Boa pergunta. Nós temos que pensar em residência, nós temos que pensar em infraestrutura, nós temos que pensar em comércio, nós temos que pensar em serviço, nós temos que pensar em indústria, nós temos que pensar em transporte. Tem esse novo plano diretor aí que deve ter avaliado tudo isso, só que isso tem que ser continuado, né, Velho? Isso é uma coisa dinâmica, não é que está pronto. Há pouco falaram do Lajado século XXI, um projeto muito bom naquela época, só que hoje ele também já ficou defasado, passa tão ligeiro, quer dizer, não é culpar ninguém, é acordar antes que as coisas aconteçam. Eu já estou falando demais, tu falou em 3 minutos. Muito obrigado, seu Cláudio. Agora nós vamos fazer a palavra aqui para a Ivete. Ouvindo o Cláudio, Ivete, e eu queria a sua visão, o que levou o Lajado até aqui e daqui para frente? O que nós temos que cuidar e prestar atenção e não descuidar em hipótese nenhuma? É uma pergunta brutal, né? Olha, eu acho que o que trouxe Lajado até aqui são as pessoas, né? Foram as pessoas. E Lajado tem uma característica que eu acho muito interessante, essa de acolher a diversidade. Eu acho que isso faz muita diferença. Essa questão, por exemplo, de se orgulhar, de tentar purificar a sociedade, purificar entre aspas, para que ela tenha uma única direção, eu acho que é um engano. Eu acho que a certeza demasiada é um engano. Ela te imobiliza. Mas não era disso que eu queria falar. Eu queria falar do que eu acho que é uma prioridade para Lajado, e até emendando um pouco com o que o prefeito falou. Eu acho que Lajado precisa pensar muito claramente na mobilidade urbana e no transporte público, em priorizar o transporte público. Por quê? Por 2 razões principais. Primeiro, porque a cidade os automóveis não podem ser donos da cidade. E isso é uma escala crescente que vai nos levar onde? Então, melhorar o espaço público e também melhorar a condição de polo. Lajeado é um polo regional, mas não dá para dormir em berço esplêndido. O polo é um lugar que atrai. E como já se dizia antigamente, né, não se pega mosca com vinagre. Está na hora de adoçar essa pílula. Mosca com vinagre. Antigamente dizia isso. Lajado não pode ser um lugar, a gente se orgulha, um centro de medicina, de comércio e tal, mas se não cuidar, as pessoas vêm para cá e fogem, no final da consulta, fogem correndo no final de uma compra e se vão. A gente precisa reter as pessoas aqui, as de fora e as daqui. O centro, eu acho que tem que ser cada vez um lugar mais aprazível. E isso não é, digamos assim, se fala muito em inovação e eu nunca sou apaixonada por uma palavra. Eu acho que a gente se apaixonou demasiadamente por uma palavra. Às vezes a solução é muito mais simples, mais caseira e mais antiga do que inovadora. Inovadora. Então, melhorar os espaços públicos onde se possa sentar, onde se possa ficar, onde se possa tomar um café. Esse comércio de calçada, que eu quero dizer que abre a porta para a calçada, alguns acham que é uma coisa antiga. É a coisa mais moderna que existe. As grandes cidades do mundo... Os parklets. Nem só. Muito mais do que isso. Hoje serão votados os parklets na Câmara. Mas muito mais do que isso. Claro, é preciso criar um ambiente onde as pessoas se sintam bem. Qualidade de vida. Ótimo. Tem uma coisa mais antiga. Alguém acha que isso é inovador? O que a gente busca desde Adão e Eva, a não ser qualidade de vida, né? Eu acho que tem que levar muito a sério isso. Tem que criar espaços públicos onde... Porque o espaço público tem uma outra questão. A segurança aumenta. Quando tiver gente circulando na rua, é quase que automático que a segurança também seja incrementada. O exemplo disso é a nossa Praça da Matriz, a nossa beira do rio. Exatamente. Que nós abandonamos e outras pessoas tomaram Exatamente. conta. E é olhar o que acontece no mundo. Os Estados Unidos... Estou falando demais. Não, pode concluir. Os Estados Unidos, que são o lugar onde o automóvel tomou conta, né? E sempre a ideia do indivíduo e etc., eles amargam problemas que a gente nem quer ter.
Essa região do Nordeste dos Estados Unidos, a chamada Nova Inglaterra, ela foi uma zona de alta industrialização e algodão, papel e tal. E a mudança que aconteceu, também das pessoas se mudando por subúrbios e os malls, junto às rodovias, parecia que era um avanço, parecia que ali estava a inovação. O que aconteceu? Os centros das cidades viraram antros de criminalidade. E eles fazem um esforço brutal hoje, porque é brutal mesmo, vai contra a cultura deles, né? A cultura de morar no subúrbio, a cultura do automóvel. E não tem tido uma vitória tão fácil. Na Escandinávia é muito mais fácil. A Escandinávia tem dado exemplo para o mundo do que é moderno para uma cidade. Né? Bom, muito bem. Eu acho que mobilidade urbana, criar espaços aprazíveis, isso ocupar melhor os espaços, que nem começou falando. Criar melhores espaços, melhorar os espaços públicos, trazer as pessoas para a rua, circular gente na rua, Perfeito. de fora e daqui. É reocupar, né? Nildo Escapim, é por aí? Bom dia, bem-vindo. Bom dia a todos os colegas de mesa. Bom dia aos ouvintes. Primeiro eu queria dizer que eu moro aqui há mais de 30 anos, com muito orgulho e prazer. E com muito orgulho e prazer também. É lajadense adotado, que nem eu, então. De cidadão lajadense, assinado Aliás, pelo que nem quase todos prefeito nós, né? Schumacher aí. Opa, que legal. E isso me orgulha muito de estar aqui. Que ano foi isso? Isso foi em 98, acho que foi, né? 97. Que legal, que legal. Parabéns. Bom, o Lajeado, eu adoro a cidade, eu acho que é uma cidade que cresce a passos largos, né, rapidamente. Uma cidade bonita, né, muitos bairros bonitos aqui, e tem um pouco de cada um, principalmente o prefeito Schumacher aí. Tem uma miscigenação que é muito interessante aqui, o alemão, quase cosmopolita. O luso, eu acho que essa mistura de raças engrandece muito o empreendedorismo, né, e a qualidade de vida, traz coisas boas para cá. O índice de desenvolvimento eu acho que é bom, nós temos condições de melhorar ainda, como a professora Ivete falou, né, nós ainda precisamos pensar muito no humano, né. É aberto ao empreendedorismo, mas eu acho que nós precisamos fazer avanços muito significativos. Tipo? E desburocratizar, né, simplificar, sermos mais ágeis para dar condições a quem quer empreender. Né? Deixar de ser conservadores ao extremo? Eu acho assim que o potencial, né, pela localização geográfica é invejável. Tá? A diversidade agroindustrial, então, nem se fala, faz com que a economia seja muito pujante, isso é muito interessante. A mão de obra, em parte, muito qualificada, se a gente comparar com outros municípios de outros estados e também do Rio Grande do Sul, mas ainda é um campo que nós precisamos fazer avanços interessantes. Para alguns segmentos ela é qualificada, para outros nem tanto, tá? Forte na prestação de serviços e o nível educacional é bom, até porque com a nossa Univates, né, que vocês, a Ivete e o Cláudio, acho que o Vilcinho também passou por lá, não? Não. Mas eu passei por lá também, é uma instituição que engrandece muito o Lajeado e o Vale, tá? O que eu acho que de desafio a gente tem que encarar? Eu acho que nós temos que fazer, já existe um pouco, tá? Mas um pacto mais forte, muito mais forte, de integração dos poderes, o executivo, o legislativo, a universidade, aqui falo Univates, tá? A CIO e CDL. Por que eu digo muito mais forte? Porque eu acho que a gente está num caminho, Promove Lajeado está nos levando para esse lado. A pandemia agora deu uma pequena esfriada, mas eu acho que nós temos que ser mais intensos com isso. A cidade e a região, por Lajeado, São Paulo regional, eu acho que ganha muito, né? O prefeito falou, a Ivete também falou, planejamento urbano, né? Ordenado, pouco espaço, tem que ter muito cuidado com isso. Um desafio que é muito grande, eu me lembro quando o prefeito Schumacher abriu a Rua do Centro para fazer esgoto. Saneamento básico, gente, olha aqui, ó.
Isso é um tema que nós não podemos... Nós vamos falar um pouco mais sobre ele daqui a pouco. O Brasil... Mas Lajeado precisa. Me lembro que uma vez o centro fedia, né, prefeito Cláudio? O prefeito fez uma obra, melhorou muito. Mas o saneamento básico, água e esgoto, nós temos que focar muito forte. E eu não acredito, nos moldes que está hoje, que a gente consiga, com quem está tocando isso, resolver o problema. Aí precisa de uma gestão diferente e eu acho que um pulso firme... Nós vamos querer a opinião de vocês sobre a questão da Corsã. Isso nós vamos entrar aí daqui a pouco. Bem rapidinho, assim, para mim concluir os apontamentos que eu fiz, uma remodelação e paisagismo, né, naquela parte do centro do Rio Taquari. Está feio ali. Tá feio. Ali nós precisamos olhar com outros olhos. Eu acho que aquela rua que está sendo aberta, da Bento Rosa, né, do viaduto, muito importante. Aquele parque Ney Santos Arruda vai ser muito importante, como foi, parabéns aqui para o prefeito Cláudio, o Parque dos Diques. A gente hoje, né, há muito tempo está tirando proveito, mas cada vez mais a gente vê, né, a professora que mencionou aqui, lugares para reunir a comunidade, sentar, discutir, tomar chimarrão, bater papo, qualidade de vida, né? Buscar parcerias público-privadas, ousar, porque tem coisas que o poder público não tem que fazer, tem que deixar para quem tem recursos transferir, fazer, transferir. Uma representatividade política um pouco diferente. Nós não temos deputado estadual, nós não temos deputado federal, e isso faz diferença, né, prefeito? Para uma cidade, para uma região. Então, assim, para mim concluir a minha fala aqui, ousar para inovar, tá? Implementar mudanças que tragam benefícios, qualidade de vida e conhecimento para a sociedade. É isso que nós precisamos. E o Promove Lajeado, eu acho que ele caminha um pouco nesse sentido, mas nós precisamos, eu acho que naqueles poderes que eu elenquei há pouco, trabalhar mais intensamente, mais junto. E fazer ele chegar em todas as pontas, inclusive. De fato, de direito e de fato. Saia do papel e vá para a prática. É isso. Piltinho Jacques. Bom dia, muito, Fernando. Muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Fabinho. Um abraço, prefeito Cláudio, professor Ivete, Nilton, né? Em primeiro lugar, a minha honra, né, de estar aqui nesse debate, nessa conversa sobre os 130 anos de Lajeado, e eu, sem falsa modéstia, eu acho que teriam muitas outras pessoas, né, prefeito, que poderiam estar aqui com mais propriedade. Eu falo no meu caso, né? Mas não é por isso que eu não venho, né? E venho com muito orgulho, com muita honra para conversar com vocês. Vamos, né, Cláudio? Eu penso assim, ouvindo já o que foi dito, né, na questão do espaço, tem um número, Rodrigo, que é muito expressivo nesse fato. O prefeito sabe disso, o Nilton deve saber também. Lajeado tinha uma área de 1.100 quilômetros quadrados de extensão. Né? Hoje nós temos um pouco mais de 90. E o Cláudio passou por esse mas processo. Foi na nossa época, as emancipações, a maioria ocorreram. Eu me recordo, quando tu falavas, que hoje nós não temos uma área de 50 hectares para oferecer ou para negociar com uma empresa, né? Essa era uma preocupação da época, né? Do que aconteceria com o município. Mas, se por um lado nós não temos mais essa área, né, hoje o nosso município também se desenvolveu de uma maneira gigantesca. E as emancipações, eu não tenho nenhuma dúvida também, favoreceram e muito, né, os antigos distritos, que hoje também são municípios aí pujantes. Né? Santa Clara é um exemplo, Forquetinha é um exemplo. Por que não Progresso há mais tempo? Né? A gente vai falar em Boqueirão do Leão, né? Meu Deus do céu, olha o que a gente está falando aí de 130 anos. E concordo com a professora também, Ivete, que ela fala quando ela fala que o povo, né, o nosso povo é a razão maior do nosso desenvolvimento. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E eu, entre os convidados, que sou o único lajadense nato, e isso não me faz melhor do que ninguém, né? Mas comprova que o prefeito é de Forquetinha, a Ivete é de Pozo Novo e o Nilton é de Bento Gonçalves. Né? Então, Lajeado sempre foi uma cidade que recebeu muito bem as pessoas, né? E dando oportunidade a que todos aqueles que viessem para cá com boas intenções, né, e com vontade de ajudar no crescimento da cidade, pudessem aqui ser bem recebidos e pudessem
se desenvolver, né, como acontece com todos aqueles que vêm para cá. Eu ouvi aqui atentamente, né, concordo com tudo, né, a questão do paisagismo, né, eu diria que a Ivete falava também da cadeira na calçada, e eu quero ser um pouco saudosista aqui, né. Meu avô tinha uma loja na Júlio de Castilhos, esquina com a Santos Filho. Casa de Sarto. Casa de Sarto, no centro da cidade. Eu me recordo, até hoje, né, depois da janta, que era uma janta, era 7, 7h30, né, 19, 19h30, 20 horas, no verão, cadeira na calçada, Cadeira né? Vamos conversar um pouquinho ali até as Crianças 21 correndo horas, ao 22 redor. horas, depois vamos dormir, mas era assim, né? Na Júlio, isso. Na Júlio. E a segurança pública, né, é uma questão que foi colocada aqui, mas eu quero pontuar esse tema, né? O cercamento eletrônico, né, é uma questão muito importante. Sim. Hoje não se pode mais pensar em segurança pública sem o vídeo monitoramento que veio vindo, né, nas administrações que se sucederam, mas sempre com o avanço tecnológico introduzido. Isso não pode parar nunca, né? Isso ajuda muito o desenvolvimento da cidade. A sensação de segurança. Dá uma imagem para fora. Exato, embora aconteçam episódios isolados, né? Claro. E eu via muito bem, eu estava pegando hoje de manhã a revista que o A Hora coloca, né? Coloca também a questão. A gente vai falar do narcotráfico, parece um tema absurdo, né? Que isso só existia na Colômbia ou no México. Não, né? E isso a gente tem que combater com muita força, né? E o Estado tem que estar presente aí, as forças policiais, entendeu? Então, são temas que a gente vai abordar. O Rio Taquari, né? Quando se dizia aqui, o Newton, não sei quem falou, e é verdade, mas todas as administrações têm feito. Eu me lembro, e aqui vamos falar um pouquinho da nossa administração, que reformou os belvederes, né? Boa. Mas Rodrigo, isso não adiantou praticamente, foi momentâneo, porque a população não se adonou daquele espaço, né? E o rio, né, os fenômenos naturais, eles são muito violentos na nossa região. O Rio Taquari, assim como ele serve para o nosso desenvolvimento, né, ele também nos dá sustos, né? E ali, embora a gente tenha feito, e todas as administrações têm feito mudanças no paisagismo, vez por outra, fenômenos climáticos fazem com que tudo aquilo que se construiu, né, o rio às vezes leva. Mas isso não quer dizer que a gente tem que desistir, tem que refazer, né? Então, eu estou muito contente de estar participando aqui dessa bom, nós mesa. também. Todos os 4 falaram sobre qualidade de vida e saneamento. A Corsã administra, explora a água em Lajeado há muitos anos. Construiu uma estação de tratamento lá em 2008, milionária, um elefante branco erguido na Coab. Desde então, pífios são os investimentos em rede coletora de esgoto e nós não temos praticamente nada de esgoto tratado em Lajeado em 2021, quando ela completa 130 anos. O que precisa ser feito para resolver ou encaminhar este problema de uma vez por todas no ponto de vista dos senhores? Está com a palavra quem quiser se manifestar. Bom, eu vou ficar na ordem. Vai lá? Primeiro eu quero registrar o meu vizinho aqui, o Rodrigo Martini, filho do meu amigo Carlos Martini. Todas as façanhas que nós contamos aqui, Martini sempre presente. Que legal. Eu até brincava com ele, eu digo, tu pensa tanto, tu sobra, tem que puxar de volta. mas é bom esse. Um outro registro eu quero fazer, que a professora Ivete colocou, as migrações. Vamos nós, de origem alemã, bater palma para os gringos. Isso é um fato histórico. Isso não é puxa-saquismo nem nada. Quando o italiano, Vircinho, tu te lembra disso, vocês? Quando o italiano começou a descer os morros, veio para Lajeado, Lajeado mudou. Isso é um fato histórico. Vê os nomes, no final da década de 50, 60, o italiano veio vindo, primeiro dessa região aqui mais alta, depois do lado de Caxias, lá de Bento, tá?
E a nossa realidade hoje, em termos empresariais, de empreendedorismo, tá, se deve muito aos nossos amigos italianos. Isso é um caso de migração. O caso específico da pergunta, ô Fernando, eu já fui prefeito, já passei por esses problemas, já fui da diretoria da Corsan como prefeito, e eu sou muito cético. O que está aí realmente não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Isso são 30 anos, renova o convênio, nós vamos fazer e não faz. Eu acho que só tem um caminho. Nós temos que privatizar essas empresas agora público-privadas, de alguma maneira dessa aí. Porque nós temos agora o exemplo da CE. A CE estão tentando privatizar, botando dinheiro em cima. Quer dizer, vender o teu artigo, botar dinheiro para conseguir vender. Eu não sei se a Corsan não... A Corsan deve dar mais lucro. A Corsan é muito superavitável. Porque pega água ali no Taquari, com todo respeito. Um milhão por ano é o lucro da Corsan só em Lajado. Nada contra a Corsan, ela teve o seu momento, a sua história foi importante, só que as coisas mudaram. Então, hoje, eu acho que tem que ser o setor privado. Eu, por princípio, sou do setor privado. Ou uma parceria público-privado, a médio prazo, tem que ir esse caminho. Porque, exemplo clássico, as rodovias. Nós vamos esperar as rodovias serem feitas pelo governo do Estado, nós vamos morrer, os filhos vão morrer, os netos vão morrer, e nós vamos estar nessa lenga-lenga. Vamos continuar esperando. Não vai a lugar nenhum. E os acidentes de carro e coisas estão por aí. Então, tem que privatizar, tem que dinamizar. O negócio tem que andar. A minha opinião bem curta. Tem que privatizar esse sistema de público-privado, senão nós vamos ter esgoto. E Lajado está em cima de um probleminha aí, que é tudo para baixo. É muito bonito. A gente põe para baixo. Para baixo, sim. Para baixo tem alguém lá e embaixo. manda para o Taquari. E vai para o Jacuí. E vai indo. Então, esse assunto é muito sério. Esse Capim levantou muito bem isso aí. Esse é um problema que nós temos há muitos anos. Ele não anda. Eu fiquei curioso, o que foi feito na Júlio de Castilhos ou aqui no centro na época do Dr. Cláudio? Não, isso foi na Bento Gonçalves. Na Bento Gonçalves. Na Bento era um problema, ali tem um arroiozinho de Cararacesa, esses mais não nem sabem de Cararacesa, que se dá uma churrada, vinha água para tudo que é lado. Lacesa era ali no bairro Florestal, ali, não é? Aí nós abrimos lá, altura, 2, 3 metros, canalizamos tudo e depois nós... Tem tempo para contar um pouco de história? Vai. Depois nós fechamos aqueles buracos e lá já não tinha asfalto naquela época. Os capim não estavam aí, não podia ter asfalto. Ainda bem que ele veio depois e resolveu os problemas. Nós inventamos de contratar uma empresa e fazer um asfalto a frio. Seu Vicente deve se lembrar. Isso foi perto do fim do ano. Deve ter sido 89, claro. Quase me arrancaram o pescoço do prefeito por causa da poeira. Que aquilo não ligava direito, aquele asfalto frio, um negócio lá, não sei o que era aquilo, mas aquilo levantou uma poeira, um problema. Tá, então saímos de um problema que aquela... asfalto a frio ia um pó para fazer uma coisa. Porque aquela Bento era intransitável, era por buraco. Aí nós botamos a canalização, botamos aquelas pedras em cima, ficou buraco. Aí nós tentamos fazer, mas são histórias bonitas a serem contadas. O Isidoro Fornari Neto nos ajuda aqui que o lucro da Corsan em Lajado é de 10 milhões. Por ano? Por o quê? Por ano? 1 milhão por mês, quase. Quase um É isso aí. Não deixa de ser um bom negócio, né? Para eles. Os senhores concordam com o que fala o prefeito Cláudio? Eu só acho o seguinte, ó, eu não sou contra o lucro da Corsan, como eu não sou contra o lucro das Toda a empresa empresas, precisa. tá? Claro. Só que é o seguinte, eu vou pegar 3 exemplos bem práticos. Eu me lembro que eu fui em 92 para a Suécia com um grupo de políticos empresários gaúchos para estudar lá 5 áreas. Aí a gente viu que lá eles estavam com um telefone celular e aqui nós pagávamos $3.000 no paralelo para ter um telefone. $3.000. No paralelo. No paralelo. Aí saiu a CRT, entrou e hoje nós temos telefone 3 para cada pessoa, mais ou menos, é um custo irrisório. E tinha gente que tinha 10 ou 12 telefones que alugavam. Era um negócio, era um baita negócio. Isso é um exemplo. Outro exemplo, eu quero dar a EGR, que é do Estado, que ela é uma concessionária de rodovias, que não faz um trabalho bem feito, e a CCR, que é privada, que abraçou agora aqui. A diferença de tarifa de pedágio é de R$ 7,60 para R$ 4,60. E onde a gente passa pela CCR, nós temos estrada boa. Então, é isso que nós precisamos ter. Vamos pagar, mas ter estrada boa. A Corsan, gente, ela vem prometendo, eu acho que o atraso do Rio Grande do Sul em saneamento básico chama-se
Companhia Rio Grandense de Saneamento, que é a Corsã. Eles vão nos iludir o tempo todo, mas não é lajeado, gente. Eles fazem isso no Rio Grande do Sul inteiro. Por isso que nós somos o estado do Brasil que não avança. Penúltima colocação em saneamento. E as cidades que avançam saíram da Corsã. Então aqui entra o poder público para ter coragem para fazer um negócio desse. Tem que ter coragem, Mas, tem Milton, que enfrentar de frente. Eu vejo sim, a questão Corsã, não é? Tem que colocar junto também o corporativismo e a política. A Corsã é sinônimo de poder, né? Os políticos querem poder e se privatiza a Corsã, tu não pode mais botar lá o Conselheiro. teu conselheiro, o teu apadrinhado, né? Isso tudo tem que ser. As corporações são fortes, tem são que fortes, ter é um coragem. trabalho- Tem que ter coragem política. Só para concluir assim, esse raciocínio. É um vespeiro, né? Nós temos o novo marco regulatório do saneamento, que foi um gol de placa, que eu achei que não ia passar nos moldes Verdade. que passou. Então, gente, agora é o momento de aproveitar isso. Eu conheço casos de Uruguaiana, que é o Sancho Tene Felício, o senhor deve ter conhecido, ele já veio na Univates fazer palestra. Ele teve, ele encarou de frente o problema. Pegou uma grande empresa a nível nacional que tinha conhecimento, fez, está lá hoje, tarifa mais barata, Serviço melhor. água, serviço melhor, água, ninguém reclama, saneamento, tratado. 95% já de esgoto tratado. É isso que nós precisamos em Taquari. Eu, por exemplo, eu não entro no Rio Taquari para andar de barco há muitos anos, porque é um esgoto. E aí eu acho que o Ministério Público, me desculpa aqui, eles têm que atuar direto em cima disso. Eles se preocupam com uma arvorezinha. Nós temos o corredor ecológico, show de bola, excelente iniciativa. Mas agora, essa parte de margem de rio, nós estamos bem. Agora vamos cuidar da água e do esgoto. Eu acho que é fundamental. Eu quero fazer um comentário. Eu acho que fica claro nas intervenções aqui uma coisa que também fica mais clara cada vez para os cidadãos. Não me importa, eu estou falando como cidadão, se é público, se é privado, se é de um partido, se é do outro partido, o que me importa? Que funcione, que tenha um resultado satisfatório, que o benefício seja compatível com o investimento. Eu não me importo, olha, realmente não me importo quem é que, se for a iniciativa, se for iniciativa privada ou pública, se eu tenho um resultado bom. Então, eu acho que é isso, a gente tem que sair desse sectarismo, só pode ser assim. Não é verdade, tem que funcionar. Se for daquele outro jeito que funciona melhor, vamos para lá. E chegar de ficar grudado com aquilo que sempre foi. O que sempre foi não nos levou a lugar nenhum. Mas é o caso da Corsã. Mas claro. Esse não funciona. Deixa eu citar Mário Quintana, que diz assim: Opa. devo suar no inverno só porque suei no verão? Essa que é a pergunta. Né? Vamos Muito mudar bom. quando é preciso. Eu queria aproveitar e entrar num outro assunto que, se eu não me engano, o Nilton e o próprio Vilcinho já tocaram, que é o Promove Lajeado, e nós temos que remeter para o projeto Lajeado Século XXI, que foi da época da presidência do Nilton na ACIL, quando o Cláudio ainda era prefeito, enfim, o Vilcinho já Presidente da Câmara. era vereador da Câmara, presidente da Câmara, e a Ivete já estava lá na Univates. Nós estamos diante de uma nova oportunidade, porque do século XXI, do projeto Lajeado Século XXI, pouco saiu do papel. O Promove Lajeado é uma nova oportunidade para a gente parar de perder tempo? Eu acho que só prova que falar é muito mais fácil do que fazer. Que ter ideias brilhantes é ótimo, é preciso, mas o que se precisa mesmo é poder executar. Olha aquela velha fábula dos ratos que se reuniram para ver o que fariam com o gato que estava exterminando a rataria. Alguém teve a brilhante ideia de amarrar uma sineta no rabo do gato. Só que depois o problema era quem ia amarrar. E a Assembleia se desfez assim. Eu acho que a gente tem que lembrar desta fábula a toda hora, quando tem essas magníficas ideias e tal. Como se vai fazer para implementar? É melhor fazer pouco do que não fazer nada. É melhor fazer pouco do que desacreditar o esforço
daqueles que se envolveram num determinado momento. Fazer nada, isso é brutal para a credibilidade das coisas, para que as pessoas se envolvam em projetos. Então, cuidado com isso. Milton, eu fico com uma pena imensa de que todo esse esforço feito lá tenha tido pouco resultado. Cláudio. A Ivete pegou muito bem o assunto. Não adianta falar. Eu sempre digo, para falar tem 50 em cada esquina. E para criticar mais ainda, né? Para achar errado tem 200. Então o negócio é fazer. Mas os Capini apanhou muito bem isso antes. Os Capini apanhou uma realidade nossa, o Vilcinho sabe disso, vocês têm um pouco mais de idade, sabe? Lajeado era muito unido em termos de convergir. Era a CIR, era a CDL, era associações, conferências, as entidades, era o interior. Era uma convergência muito forte de ideias e de ações. Vai ver aqui que era o Colégio dos Irmãos Marias, que hoje é o Costelinho, a Igreja Católica, isso foi construído em pouco tempo aqui, o Alberto Torres. Quem fez isso? A comunidade. E Lajeado era isso aqui naquela época. A comunidade fez. Então, esta união e esta maneira de pensar ativamente, em conjunto, que o Capim levantou muito bem, resultou no século XXI, naquele projeto. Depois, não vamos culpar ninguém, mas houve um esvaziamento. Eu acho que são gerações, lá sei eu o que. Lajeado fazia, aí um fica brigando com o outro, um falando do outro, um não sei o quê. E isso me parece, Capim, que felizmente, uns tempos para cá, está começando de novo a convergir e não divergir, até em termos regionais. Nós tínhamos aquelas brigas bobas com Estrela, Sim. Há muitos mais anos atrás, né? Não levou a lugar nenhum, essa bobagem, né? Até de raça, às vezes, tinha. Porque era o alemão, era o italiano, era o Luz, era não sei o quê, para estar pensando bobagem. Isso não tem mais. Então, eu creio, Capim, que essa tua preocupação, que é muito séria, ela está voltando de convergir. E esse projeto novo que tem aí, o Promove, já é um resultado disso. Claro, na aplicação é difícil, muitas vezes não há dinheiro, um pensa diferente, mas o plano piloto, que é o século XXI, o plano piloto está aí. Ele continua, ele não mudou. É uma questão do norte, né? Do norte. Dá um rumo, mas eu penso que tem uma outra questão, assim, que isso, a gente está aqui debatendo, cada um com o seu posicionamento, né? O individualismo também, as pessoas são muito individualistas, elas pensam no que é que eu vou obter, né? Essa questão comunitária que o prefeito, vamos esquecer o eu, prefeito esse fala é o problema. Isso é está um pouco esvaziado, né? Infelizmente, né? Nós deveríamos nos voltar mais para essas questões comunitárias e deixar a questão do eu, né? E aí entra aquela questão política que tu falavas também, que o prefeito, na questão da representatividade da nossa região do Vale do Taquari, né? Enquanto nós não pensarmos mais, não no eu, né? Mas no... E eu falo em causa própria, que já fui candidato a deputado 2 ou 3 vezes, né? A gente tem que pensar na cidade. É muito difícil, no Vale. Né? Quem vai nos representar? Bom, não sei, né? Mas alguém tem que nos representar. Né? Isso é uma questão de coletividade, de comunidade, não de individualismo. Perfeito. Eu penso que isso também... É um processo de educação também, Velci. O eu, tu falaste há pouco teus avós, eu me lembro disso. Eu desci aqui, naquela época, no cinema, aqui no Cine da Avenida, lá embaixo, a Pezito, lá no Florestal. Mas chegava, isso era muitos casais, esses comerciantes sentavam tudo na calçada. O que nós fazíamos? Gurizada, já adulta, mas desviava para a rua e passava tudo bem. Hoje, se tiver alguém sentado numa calçada, cadê o meu direito? Como é que ele sentou na calçada? Já vão para a imprensa? Porque não pode ser assim. Quer dizer, essa história do eu, ela é mais séria do que nós imaginamos. É no dia a dia do meu direito. A própria criançada está sendo educada assim, infelizmente. Quer dizer, eu estou aqui, o resto que se dane. Depois tu vai estar ali para ver o resto, né? Então, esse é um problema educacional muito sério. Interessante, problema educacional. O governo está disposto a falar disso, inclusive levar para as escolas. Capim, o que nós temos que fazer para o Promove conectar com toda a cidade? Porque hoje está no núcleo, ele está na universidade, está no poder público e na classe empresarial. Ele precisa definitivamente permear a cidade toda. Sim, então,
Esse é um trabalho que exige muito tempo, muita dedicação e muita vontade de todas as partes fazer. Não é crítica, porque eu já participei de várias reuniões do Promove, fui convidado e faço, sempre que posso, estou presente. Nós precisamos incluir, eu sempre digo, aqui no Promove, a Câmara de Vereadores. Boa. Está faltando o poder legislativo que representa do o povo. Promove, porque é o seguinte, o prefeito sabe. Não adianta o prefeito Marcelo, que tem brilhantes ideias, está fazendo um ótimo trabalho e quer que a coisa ande e funcione, a Univates quer, o empresariado quer, e na hora de assinar e autorizar, a Câmara diz, não, aqui não é por aqui. Eles freiam, seguram, dá para ver o plano diretor. Quanto tempo levou para sair. É importante essas discussões. Deu 2, 3 anos? Sim, 4. Só que, tem coisas que não pode levar 4 anos para estudar um plano diretor de Lajeado. Me desculpa. Eu acho que a gente precisa ser um pouco mais ágeis. Agora, esse envolvimento do pensar dessas entidades todas, ele é fundamental, importante, como aconteceu nas inúmeras reuniões do Lajeado do século XXI. Infelizmente, a gente não pôde implementar, né, por N razões, mas agora eu acho que está ressurgindo e importante, viu? Importante porque tem uma massa, né, de pessoas, assim, pessoas pensando em fazer isso ser uma realidade. Eu noto isso no Poder Executivo, eu noto isso na CIL, eu noto isso muito na Univates, a Univates se empenhando muito. Então nós temos que esquecer aquelas questões pessoais, partidárias, nós temos que pensar no coletivo, no todo, fazer que nem o prefeito Schunker falou, todo mundo, a comunidade se juntava e construía igreja. Hoje tem comunidades que não conseguem se juntar para pintar a igreja, só a pintura da igreja. Então nós temos que voltar a construir igrejas, fazer uma inter-relação de todas as partes, os bairros, as comunidades, o que é que nós queremos, aonde que nós queremos chegar, o que é que nós pensamos em ter, a qualidade de vida, o aproveitamento do rio, o setor econômico, enfim, juntar isso tudo e fazer um passo a passo de implantação. Isso é uma coisa que é demorada, é para anos, não é para uma gestão pública só. Tem que ser um plano de cidade, não de governo. Exato, e aí eu acho que a gente consegue ter êxito nisso tudo, né? Eu queria fazer um comentário, eu acho extremamente oportuno falar em convergência, em trabalhar em favor da convergência. Quando o Jacques fala em a representação também, que tu mesmo já te apresentaste para ser um representante, eu acho que aqui está mais um sinal de como nos falta convergência, de como nos falta o sentido de que a união não faz só açúcar. Tem gente que a união acha que a união faz açúcar. A união faz a força, né? Então, eu fico me lembrando também da época que Lauro Miller, saudoso Lauro Miller... Diretor da Rádio Independente, fundador da Rádio Independente. Isso. Tinha, acho que ele, não sei quem mais, com certeza não só ele, mas a rádio... capitaneava aquela premiação, destaques, né? Prêmio Alicerce. Prêmio Alicerce. Vê só, aquilo era, no meu entender, a ideia de que se valorizasse o bom, o positivo. E isso também tem a ver com essa solidariedade, com essa unidade entre, né? Quando tu fica só valorizando a dissensão, quando tu ficas valorizando a grenalização de todos os assuntos, a gente não avança, né? É preciso se unir em torno de causas. E acho que aqueles prêmios que eram dados assim, para quem se destacasse um em outro setor, eram muito positivos. Para exatamente trazer para primeiro plano o que é bom. E esquecer um pouco aquilo que nos afasta, que nos separa, né? Então promovia a aproximação
de que E era a Cláudio festa do falava. ano, né, você? Era, Os Capim era. pegou isso aí, né? Clube de Era caça. festa do ano, era valorizado e importante, que o pessoal já trabalhava, já ficava durante o ano nessa expectativa. Bom, Esperando. talvez eu possa ser incluído e tal. E isso encorajava um bom. Aqui no Grupo A Hora, ao A encontro Hora fez disso, um também. ao encontro disso, e nós não fizemos a segunda edição em função do Top 100. O Top 100, ele é não de Lajeado, sim regional, e a gente premiou as 100 maiores, principais empresas, mediante uma pesquisa. Isso foi em 2018, foi um grande evento também no CTC, enfim, justamente nessa linha, para a gente enaltecer o que a região tem de potencial. Nós somos uma região privilegiada, região, Lajeado nem se fala, mas e a gente precisa muitas vezes comemorar mais, Isso. falar mais, unir mais, me parece que esse é o grande desafio. Senhores, 9h55, já passou uma hora. Eu vou pedir para cada um fazer as suas conclusões, seus encaminhamentos. Podemos começar na mesma ordem. Começamos pelo Cláudio e vamos indo para os demais. Poderíamos ficar aí pelo menos a próxima, acho que próximo ano, nos 131 anos, vamos reservar umas 2 horas, né, ô Rodrigo? Boa, boa. Já que eu sou mais jovem, então nos próximos 30 anos eu pretendo estar aí. Opa! Um programa parecido, né? Porque Estás com 81? 81, isso é tranquilo. 110, Porque claro. Nós temos que ser otimistas, isso é o principal. Quer dizer, não achar defeito e dizer que não vai, vai sim. Né? Esse Capim vai. Assim, teria tanta história para contar. Da PEUAT. Você sabe o que era a PEUAT? É. Ninguém sabe. A PEUAT. Associação para o Ensino Universitário do Alto Taquari. Isso. Depois virou Naquele Infarte. Quer tempo dizer, se falava em Alto Taquari, né? Histórias. Mas eu quero deixar um abraço a todos os companheiros de mesa, o pessoal aqui da equipe. Parabéns por esse trabalho de vocês, essa juventude toda aí. Essa juventude, às vezes, está um pouco mais entusiasmado. O Jäger me disse que ele levanta todos os dias às 4 horas, que tu deixa gravado, né? Mas ele disse que levanta mesmo. Ele levanta Agora, mesmo, então, você testemunha. porque é outra coisa na vida, tem que brincar, quer dizer, só sério, um olhando pro outro com aquela carãozinha, não, tocar para frente. Se não Deixar tiver, cada um com um celular na mão, né? aí fica um para lá, não, mas essa é outra coisa, celular. Então, um abraço a todos, muito obrigado pelo convite. Se um dia nós pudermos colaborar um pouco com essas. Vamos repetir, acho que o essas desafio é histórias fazer são- não só no são do importantes. aniversário, Nós fazer achamos mais. que é uma coisa comum, assim. Mas quem não viveu na época, começa a contar isso. Essa, Quanta por exemplo, história, querido. os buracos aí que o Scapim levantou na bed, ninguém imagina, mas essas são só histórias que estão aí. E tantas dificuldades nós tivemos na política, né? Mas temos que passar, né, você? É verdade. É isso aí. É isso aí. Parabéns a todos. Obrigado, Cláudio. Ivete. Parabéns aí pelos 130 anos da nossa comunidade, nosso município. Eu me sinto muito honrada de estar aqui na companhia de vocês todos e na companhia dos ouvintes, né? Eu sou muito otimista, eu acho que a vida caminha para frente no sentido mais positivo. Muita coisa melhorou. Quando se acha que a gente está indo para o beleléu, não é verdade. As coisas ficaram muito melhores em todos os sentidos. Então, eu quero estar aqui daqui a 100 anos, se possível, pelo menos em espírito. Muito bem, obrigado, Ivete. Nil. Bom, agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês, né? Muito conhecimento, muita experiência aqui na mesa, né? Compartilhando com todo mundo. Eu me sinto privilegiado. Parabenizar também o trabalho do Grupo A Hora, né? A gente vê aí um trabalho Obrigado. magnífico, interessante, crescendo cada vez mais. Sucesso sempre para vocês. E eu quero me permitir só usar uma frase de um governante deste município, que eu adorava ele como pessoa, como prefeito, que antecedeu o Cláudio, que ele usava uma frase e que eu acho que tem que continuar a ter aqui em Lajeado cada vez mais. Não que não tenha, tem, mas cada vez mais. Um pouco de cada um, o muito de todos nós. Erni Petri. Era o nosso slogan. Tá? Muito obrigado a todos aí. Eu tive o Muito privilégio bem, de ser obrigado, vice Nil. dele. Viltinho. Eu também vou reiterar o que eu já tinha falado. Um prazer muito grande, uma honra enorme, né? Poder estar aqui comemorando os 130 anos de Lajeado, junto com todos vocês. Aí para mim é uma satisfação enorme. O Grupo A Hora, né? Pela rádio, pelo jornal, né? Somos assinantes, então podemos ler, né? Esse jornal que chega, com exceção da segunda e do domingo, né? Ainda não chegamos lá. Não sei se também mas vamos. Ótima iniciativa, parabéns. E eu só tive
aqui aprender com vocês todos aqui. Muito obrigado. Eu e o Rodrigo que o digamos, né, Rodrigo? Ah, é sempre um prazer. É um privilégio, é um privilégio. Em nome da dona Marisa Martins, Opa. professora Marisa, ela mandou até uma carta aqui pra gente. E em nome dela eu represento, vou trazer aqui uma manifestação que ela nos faz aqui. Ela está lá em Rio Grande, né? É a mãe do Fabinho? Está na audiência agora, a mãe do Fabinho, professora Marisa Martins. E ela deixa os cumprimentos especiais a gente, a todos os participantes aqui. A gente queria trazê-la lá de imigrante de Rio Grande para, inclusive, estar aqui também. Mas impossibilitada, enfim, sair de Rio Grande aí para uma hora de ficar um pouco fora. Mas ela manda aqui um abraço a todos. Diz que se sente lisonjeada, em ter sido lembrada, enfim, e que acredita muito em Lajeado. Então, em nome da dona Marisa, todas as manifestações que a gente recebeu dos nossos ouvintes, a gente agradece por demais a quem nos acompanhou nos nossos canais digitais, na nossa live, também na 102.9. Parabéns a todos nós, Lajeado, 130 anos, essa terra, essa cidade que cresce a olhos vistos e que a gente não tem dúvida nenhuma, vai se desenvolver e vai conseguir fazer as cirurgias, as transformações que todos nós queremos e que a cidade precisa. O Frente Verso volta amanhã às 8h10. Até lá, um abraço. Tchau!